Fala aí, gurizada, aqui é o professor Steph. Nós vamos hoje à nossa segunda aula de múltiplos e divisores, onde eu vou trabalhar números primos e mínimo múltiplo comum. O que a gente vai aprender hoje, então? Que são números primos, decomposição de números naturais em fatores primos, muito importante. O que é MMC, mínimo múltiplo comum, para que serve MMC e cálculo do MMC, tá? O que é, para que serve e como se faz. Então, o que são números primos? Que tem a ver com os divisores que a gente trabalhou na última aula. Então, primo é todo número que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Os números primos são muito utilizados, por exemplo, em criptografia, para criptografar, por exemplo, senhas de banco. Eles são bem utilizados em relação a isso. Não vamos entrar nos detalhes disso, mas só para vocês saberem que eles não são inúteis, tá? Então, os números, como vocês viram na última aula, eles têm divisores. Por exemplo, lá trabalhei na última aula o 6, né? O 6 tem 4 divisores, o 1, o 2, o 3 e o 6. Os números primos, eles são números que têm uma característica interessante. São aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e eles mesmos, tá? Então, exemplos de números primos aqui, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Todos esses números aqui são primos porque eles só têm dois divisores, o 1 e eles mesmos. O 3, por exemplo, o 3 só é divisível por 1 e por 3. O 11 só é divisível por 1 e por 11. Todos esses números têm essa característica. Tá? Aí vem a pergunta, o número 1 é primo? Ah, professor, não é porque não está naquela lista que tu botou. Realmente, ele não é, tá? Mas não é porque eu não coloquei na lista. O 1 não é primo porque ele não tem dois divisores. Ele só tem um divisor que é ele mesmo. Para o número ser primo, ele tem que ter dois divisores. O 1 e ele mesmo. O 1, então, não é primo porque só tem um divisor. Tá? Existe algum número primo que é par? Sim, vocês devem ter visto na lista ali que o 2 ele é um número primo e ele é par. Em princípio, todos os números pares são divisíveis por 2, né? Então, não tem como algum outro número par ser primo também, porque ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo, e também vai ser divisível por 2. Então, não tem como, tá? Portanto, o 2 ele é o único número par que é primo. Todos os outros números pares não são. Porque o 2 também só é divisível por 2 e por 1, né? Pega o 4 como exemplo ali, ó. 4 é par e tem 3 divisores. O 1, o 2 e o 4. Já não é primo, né? Para ser primo só pode ter dois divisores, 1 e ele mesmo. Aqui números primos até 50. Um grego lá, chamado Eratóstenes, tem esse nome esquisito aqui, lá da Grécia Antiga, ele criou um crivo para determinar os números primos até 50. Tá? Tem várias técnicas aí para a gente encontrar os números primos, até 50, até 100. Eu vou mostrar o crivo dele aqui, mas não vou explicar a técnica porque não vem ao caso. Então ele criou ali essa tabelinha aqui com os números até 50, de 1 a 50, e circulou os números primos por meio de divisões e multiplicações aqui, que não vou entrar no mérito porque não vem ao caso. De qualquer forma, os números primos até 50 são 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, tá? Esses aí não são os números da Mega Sena que eu estou narrando aqui, são os números primos até 50. Se alguém quiser jogar na Mega Sena, esses números fiquem à vontade, mas eu não garanto que vai ganhar. Decomposição em fatores primos. O que é isso? Aqui é muito importante, tá? O teorema fundamental da aritmética nos diz que qualquer número pode ser escrito na forma de fatores primos. O que isso quer dizer? Olha um exemplo aqui, ó, o número 4. Qualquer número, isso vale para qualquer número, tá? O número 4 ele pode ser escrito na forma de uma multiplicação de fatores primos. Quais são os fatores? 2 vezes 2. Então, o 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, também pode botar em forma de potência, forma o número 4. Isso vale para qualquer número. Ó. Olha o 6 aqui. O 6 também pode ser decomposto na forma de fatores primos. Então, o 6 é 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Isso vale para qualquer número. Aí, ó. Pega, por exemplo, 124. 124 também pode ser escrito na forma de fatores primos. Qualquer número, tá bom? Então, olha que interessante, né? Os números primos, no final das contas, eles são o mais básico que nós temos dos números, porque eles formam todos os números que nós conhecemos, todos os números naturais e inteiros,
tá? Bom, para determinar quais são os fatores primos que compõem o número, nós utilizamos uma técnica chamada de fatoração ou decomposição em fatores primos, que é o que nós vamos fazer para encontrar, por exemplo, aqui o 2 vezes 3 que compõe o 6. Essa técnica é muito importante, prestem bem atenção, porque vocês vão usar isso aí ao longo de toda a vida escolar de vocês, tá? Como é que a gente fatora um número, então? Vou pegar como exemplo aqui o 60. Como é que a gente fatora o 60? Olha só. Coloca o 60 aqui e faz um traço do lado dele. E aí vocês pegam os números primos, deixa a lista de números primos aí aparecendo, e vai dividindo o 60 pelos números primos. Então aqui, por exemplo, ó, 60. Quem é o primeiro número primo? 2. Então 60 dividido por 2, 30. 30 também dá para dividir por 2, né? Coloco o fator aqui, 30 dividido por 2, 15. O 15 já não divide mais por 2, divide por 3. Então 15 dividido por 3, 5. E o 5 é um número primo, só consigo dividir por ele mesmo, dá 1. Esses fatores aqui são os números pelos quais esses numerozinhos aqui são divisíveis. Tem que dar uma divisão exata, tá? Eu só usei o 2 aqui porque o 60 dividido por 2 é uma divisão exata. Se não fosse exato, eu não podia utilizar, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, os fatores que compõem o 60 são 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Pode colocar assim ou pode colocar em forma de potência, o que der, né? O 2 eu posso botar em forma de potência. Então, eu posso botar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá bom? Aqui mais alguns exemplos. Ó. Vamos fatorar o 512, 400 e 2500. Então, olha só. 512, então, ó, pega lá os números primos, coloca ali do lado de vocês, para não esquecer, e vai fatorando. Ó, 512. Por isso que a gente trabalhou os critérios de divisibilidade, para não se atrapalhar, né? Aqui eu já sei que o 512 é par, então ele é divisível por 2. 512 por 2, 256. 256 também é par, já sei que eu posso dividir por 2, põe o 2 aqui, divide dá 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Divide até chegar no 1. Chegou no 1, terminou a decomposição. Então, o que é o 512 na sua essência? Ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 fatores de 2. Que eu coloquei aqui em forma de potência, né? 2 vezes 2 ali, 9 fatores, é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Próximo, 400. 400 já sei que é par, divide por 2, que é o primeiro número primo, dá 200. 200 por 2 dá 100, 100 por 2, 50, 50 por 2, 25. 25 já não posso mais dividir por 2 porque é ímpar, né? Então quem é o próximo número primo? O 3. 25 dá para dividir por 3? Não. Então vai para o próximo. Quem é o próximo? O próximo é 5. Então 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Terminei. Então o que é o 400? O 400 é 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tá no mesmo, tá? Depois, 270. Ó, 270 é par, divide por 2, 135. Olha como aqueles critérios de divisibilidade nos ajudam. Ó. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então 135 também é divisível por 3. Lembram do critério de divisibilidade por 3? Já sei que ele é divisível por 3, vou dividir, que vai dar 45. 45 também é divisível por 3, dá 15. 15 também é divisível por 3, dá 5. 5 é primo, só dividir por ele mesmo, então dá 1. Antes que alguém pergunte, tá, professor, o 135 eu também posso dividir por 5 se eu quiser, né? Sim, pode dividir por 5 aqui. Vai interferir no resultado? Não, pessoal, porque esses números aqui a gente multiplica um pelo outro. Né? Se eu colocar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 ali embaixo, vai dar no mesmo. Então, professor, aqui eu dividi por 5 ao invés de dividir por 3, não tem problema nenhum. Depois, se tu dividir por 5 aqui, depois tu vai ter que dividir por 3 e vai chegar nos mesmos fatores que eu encontrei aqui, tá? Então a ordem não vai interferir nisso. Agora sim, o que é MMC, o mínimo múltiplo comum que eu falei para vocês? Bom, isso aqui tem a ver com os múltiplos que a gente aprendeu lá na última aula, tá? O mínimo múltiplo comum vai ser uma relação entre conjuntos de múltiplos. Lá a gente aprendeu, por exemplo, separadamente os múltiplos de 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15.
A gente aprendeu separadamente os conjuntos de múltiplos, né? O mínimo múltiplo comum ele vem para juntar isso aí, 2 ou mais conjuntos de múltiplos. Essa é a ideia dele, tá? Então, MMC significa mínimo múltiplo comum e representa uma relação entre duas ou mais grandezas, na prática, né, num exemplo prático, ou entre números, na teoria, entre conjuntos de múltiplos, tá? Para entender melhor a MMC, vamos resolver alguns exemplos práticos. Exemplo 1. Duas pessoas estão dando voltas em uma pista de corrida. João está correndo e leva 5 minutos para dar cada volta completa. Pedro está pedalando e leva 3 minutos para dar cada volta completa na pista. Sabendo que João e Pedro saíram juntos da linha de partida, calcule daqui a quantos minutos eles vão se encontrar de novo na linha de partida. Pessoal, parece meio complicado, né? Então, no primeiro momento, eu não vou entrar em cálculo do MMC. Vamos fazer pela lógica. Vamos resolver utilizando uma tabelinha. Olha só a tabela que eu montei. Bom, o João saiu da linha de chegada, deu uma volta, 5 minutos depois chegou na linha de chegada. Deu mais uma volta, depois de 10 minutos ele chegou na linha de chegada de novo. Deu mais uma volta, depois de 15 minutos chegou de novo. Então, de 5 em 5 minutos ele termina uma volta, né? Depois de 20 minutos ele terminou a quarta volta. Depois de 25 minutos a quinta volta e assim por diante. O Pedro estava de bicicleta, né? Então estava mais rápido. Depois de 3 minutos ele terminou a primeira volta, depois de 6 minutos a segunda, depois de 9 minutos a terceira, depois de 12 minutos a quarta volta e depois de 15 minutos a quinta volta. A pergunta é, depois de quantos minutos eles vão se encontrar na linha de chegada de novo? Bom, depois de 15, né? Depois de 15 minutos o Pedro vai estar, o João vai estar terminando a terceira volta dele correndo e o Pedro vai estar terminando a quinta volta dele de bicicleta. Então a resposta é 15. Depois de 15 minutos. Percebam, pessoal, que isso aqui é um problema de MMC. Por quê? Porque o João aqui está representando os múltiplos de quem? Os múltiplos de 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Não são os múltiplos de 5? Então nós podemos chamar o João de múltiplos de 5. E o Pedro são os múltiplos de 3. Ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então o Pedro é os múltiplos de 3. Então, o mínimo múltiplo comum entre o João e o Pedro, entre o 5 e o 3, vai ser o 15, né? O 15 é múltiplo de 5 e o 15 é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. E por que ele é mínimo? Porque ele é o menor possível. Não tem nenhum número menor do que 15 que vai ser múltiplo de 5 e de 3 ao mesmo tempo. Vão ter números maiores que sejam múltiplos de 5 e de 3 ao mesmo tempo? Sim, tem outros. Tem o 30, tem o 45... Agora, o menor de todos é o 15, né? Se vocês continuassem essa tabela aqui, vocês iam perceber que o 30 também é comum entre os dois, tá? Mas o menor deles, o mínimo múltiplo comum é o 15, tá bom? Segundo exemplo. Parecido, ó. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 3 dias. Se eles partirem juntos, depois de quantos dias vão sair juntos novamente do porto? É um problema de mínimo múltiplo comum. Ó. O primeiro navio representa os múltiplos de 4, o segundo navio os múltiplos de 6 e o terceiro navio os múltiplos de 3. Então, montei a tabela aqui para a gente enxergar. Ó. Primeiro navio, primeira viagem termina em 4 dias, a segunda em 8 dias, a terceira em 12 dias, a quarta em 16 dias e assim por diante. O segundo navio termina a primeira viagem em 6 dias, a segunda em 12, a terceira em 18 e assim por diante. E o terceiro navio em 3, em 6, em 9, em 12, em 15 dias e assim por diante. Então aqui, ó, primeiro navio são os múltiplos de 4, segundo navio são os múltiplos de 6 e o terceiro navio são os múltiplos de 3. Quem é o mínimo múltiplo comum entre eles, ó, pintei de vermelho, o 12. 12 é múltiplo de 4, 12 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo de 3 e é o menor possível aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois de 12 dias os 3 navios vão sair juntos novamente, né? O primeiro navio vai ter terminado a terceira viagem, o segundo navio vai ter terminado a segunda viagem e o terceiro navio vai ter terminado a quarta viagem dele, depois desses 12 dias, e vão sair juntos novamente para viajar, tá? Mas e quando a tabela for muito extensa, né? Ali eu tinha a tabela e eu encontrei logo o resultado. Mas pode ser que eu monte uma tabela e demore muito para encontrar o resultado, não é? Por exemplo, aqui, ó, exemplo 3. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B de 32 em 32.
Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? Posso até fazer a tabela, pessoal, mas vai ficar muito grande essa tabela. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que utilizar o cálculo do mínimo múltiplo comum para resolver isso daqui. Pode fazer pela tabela, professor? Pode, mas tu vai ter muito trabalho. É mais interessante tu utilizar o cálculo do MMC para resolver isso, tá? Então, o cálculo do MMC ele vai nos dar suporte para resolver isso aí sem ter que fazer a tabela. Olha como é que funciona aqui. Então, ele utiliza a decomposição de fatores primos, a fatoração, que a gente acabou de aprender ali no último quadro. E, para isso, vamos relembrar os números primos. Olha só, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante, tá? Esses são os números primos que a gente utiliza para fatoração. Só que a ideia de calcular o MMC é fatorar esses números aí, esses múltiplos, ao mesmo tempo. Não é fatorar sozinho como a gente estava fazendo. Então, olha só, vamos utilizar no primeiro exemplo ali. Tá? O primeiro exemplo era do João e do Pedro, ali, que estavam em volta de uma pista de corrida. O João, então, representava os múltiplos de 5 e o Pedro os múltiplos de 3. Para resolver esse problema, é só calcular o MMC entre 5 e 3. Como é que calcula? Ó? Não tem uma ordem aqui, mas eu vou começar pelo 5. Se quiser começar pelo 3, dá no mesmo. Pego o 5 e fatora. 5 eu divido por 5, porque ele é primo. Então, boto o fator 5 aqui. 5 por 5 dá 1. 3 não divide por 5, então tem que baixar. Vem aqui para baixo. Então, tenho 1 e 3. Esse aqui já terminou, então vem para cá. O 3 eu divido por quanto? 3 eu divido por ele mesmo, ele é primo. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Fica 1 e 1. Terminei aqui. Quem é o MMC? O MMC vai ser 5 vezes 3, que é 15. É o mesmo resultado que a gente encontrou fazendo aquela tabela, né? Olha o exemplo 2, dos navios lá. Ó. O primeiro navio, então, era os múltiplos de 4 em 4 dias. O segundo navio, os múltiplos de 6. O terceiro navio, os múltiplos de 3. Só calcular o MMC entre 4, 6 e 3, tá? Prestem atenção aqui. Vamos pegar o 4 primeiro. Tá? Sugiro que vocês façam assim. Peguem primeiro quem aparecer primeiro aqui. Tá? Não vai, se começar pelo 6 ou pelo 3 também vai dar no mesmo, mas comecem pelo da frente aqui, pelo menos agora no início, até vocês adquirirem um pouco de experiência. O 4 eu consigo dividir por qual número primo? Pelo 2, né? Pelo primeiro número primo. 4 dividido por 2 dá 2. Só que, pessoal, se eu coloquei o 2 aqui como fator, porque dá para dividir, né, o 4 por 2, eu tenho que tentar dividir os outros também. O 6 dá para dividir por 2? Ah, o 6 também dá. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Boto 3 aqui embaixo. E o 3 dá para dividir por 2? Não. Se não dá, bom, aí baixa ele do jeito que está. Tá bom? Professor, e se eu baixar o 6 ao invés de dividir, vai dar problema? Vai dar problema. Tá? Então, cuida com isso. Se der para dividir, divide e não baixa. Tá bom? Só baixa o número assim do jeito que ele está, se não der. Vamos para cá agora. O 2 divide por quem? Divide por 2. Então, boto o 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 3 e 3 não dá para dividir por 2, já baixa e vem para a próxima linha. Esse aqui já foi, vem para cá então. Ó. O 3 eu divido por quanto? Ah, o 3 também é primo, né? Então, divide por ele mesmo. Boto o 3 aqui, 3 por 3 dá 1. Terminei, ó. Quando eu chegar no 1, 1, 1, eu terminei. Só multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Lembram que a resposta lá era de 12 em 12 dias? Então aqui a resposta é a mesma, ó. Mesmo resultado. Agora o exemplo 3 a gente não fez a tabela, né? Por quê? Porque essa é uma tabela muito extensa. É aquela dos cometas, ó. Um dos cometas passa de 12 em 12 anos e o outro de 32 em 32. Então, o cometa A representa os múltiplos de 12 e o cometa B os múltiplos de 32. Nesse primeiro momento, vamos calcular o MMC para saber de quantos em quantos anos esses dois cometas passam juntos pela Terra, tá? Então, MMC entre 12 e 32, ó. 12 é par, então dá para dividir por 2. 12 por 2 dá 6, 32 também é par, divide por 2 dá 16. 6 é par, divide por 2, ó. Põe o 2 aqui, 6 por 2 dá 3, 16 por 2 dá 8. O 3 já não é par, né? Tem que dividir por 3. Então, boto 3 aqui. 3 por 3 dá 1. 8 não dá para dividir por 3. Baixa ele. Agora, já terminei esse e vem para o 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Tá? Então, só usei 2 aqui. Multiplicando isso aqui tudo, vai dar 96. O que isso quer dizer?
quer dizer que a cada 96 anos o cometa A e o cometa B passam juntos pela Terra. É muito tempo, né? Imagina, a cada 96 anos ia dar uma tabela bem comprida, né? Só que a resposta do nosso problema não é 96, porque, olha só, está dizendo aqui que em 1910 dois cometas passaram juntos pela Terra. E a pergunta é em que ano eles vão passar novamente. Não é no ano 96, né, pessoal? Tem que pegar o 96 e somar com 1910. Eles passaram juntos em 1910, vão passar juntos 96 anos depois. Então, 1910 mais 96, ou seja, vão passar juntos aqui em 2006, tá? Se pedisse a próxima vez que eles vão passar juntos, é só pegar 2006 e somar 96 de novo, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês mais alguns exemplos da resolução mesmo do mínimo múltiplo comum, aí, sem uma história matemática envolvida. Então, olha só. Calcular o mínimo múltiplo comum ali entre 12 e 18, 10, 9, 14, 2, 4, 8, 20, 45 e 40. Como é que vocês vão fazer isso aí, pessoal? Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Vocês vão ter ali em mãos a lista dos números primos, né? Porque vocês vão precisar utilizar os números primos. Então, olha só o primeiro exemplo. Entre 12 e 18. Pega lá a lista dos números primos e vai utilizando. Por isso que a gente trabalhou os critérios de divisibilidade. Então, olha só, bota o 12 e o 18 um do lado do outro e começa as divisões. O 12 é divisível por qual número primo? Por 2, né? Então, bota o 2 aqui. 12 dividido por 2 dá 6. O 18, como também dá para dividir por 2, também vou dividir, que dá 9. Bota os resultados aqui embaixo, tá? Depois, vem para cá. O 6 eu consigo dividir por qual número primo? Por 2 também. Boto o 2 aqui. 6 dividido por 2 dá 3. Jogo o 3 aqui embaixo. 9 não dá para dividir por 2, baixa ele. Tá bom? Daí fica 3 e 9 aqui embaixo. 3 eu consigo dividir por quem? Por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. 9 eu também consigo dividir por 3. 9 por 3 dá 3. Fica 1 e 3 aqui embaixo. Agora esse aqui eu já terminei, vem para cá. 3 eu divido por quanto? Por 3, né? 3 por 3 dá 1. Ficou 1 e 1. Resolvido. Já terminei aqui de decompor. Só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é 36. Antes que alguém pergunte, professor, poderia fazer uma tabelinha com 12 e 18 e ia chegar no 36? Ia, tá? Ia. Mas façam o cálculo porque às vezes a tabela é muito grande e vocês vão se perder. Então, usem o cálculo, tá bom? Eu não mostrei a tabela para vocês estarem usando ela nesses cálculos aqui. Porque a tabela ela é só para a gente entender de onde é que vem o MMC. A ideia é que vocês saibam fazer o cálculo mesmo, tá bom? Então, vai dividindo. Outra coisa que eu já vou falar. Professor, posso dividir por algum número aqui que não seja um número primo? Por exemplo, o 12 e o 18 eu consigo dividir por 6. Posso usar o 6 aqui? Não pode. Não pode usar o 6. Só pode usar número primo. Por isso que a gente chama de decomposição em fatores primos. Só pode usar número primo, tá? Não usem outro número que não estiver naquela lista de números primos, porque vai dar problema uma hora ou outra. Tá? Não vou explicar o porquê que vai dar problema, mas acreditem em mim. Confie no professor de vocês. Vai dar problema. Eu falo por experiência própria. Eu na escola fiz isso. Tá? Eu inventei de usar outro número que não era primo e algumas vezes deu certo e outras não deu certo. Tá? Depois eu vim a descobrir o porquê de não ter dado certo. Mas não vem ao caso. Tá? Não façam isso. Só usem números primos. Exemplo 2. 10, 9 e 14. 10 dá para dividir por 2. Ponho 2 aqui. 10 por 2 dá 5. 9 por 2 não dá. Baixa ele. 14 por 2 dá 7. Então fica 5, 9, 7. Bom, vai. Aqui, pessoal, não tem uma ordem, tá? Ai, professor, eu quero dividir por 7 agora para me livrar desse 7. Posso? Pode, tá? E eu estou fazendo aqui pelos primeiros. Começando pelos primeiros, mas não tem ordem. Não tem ordem porque depois, quando vocês forem multiplicar esses fatores, a multiplicação é comutativa, então tanto faz a ordem, tá? Mas eu estou fazendo pelos primeiros aqui, sugiro que vocês também façam assim. 5 divide por quanto? Divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1.
9 não dá para dividir por 5, baixa. 7 não dá para dividir por 5, também baixa. Então fica 1, 9, 7. Aqui, o 1 já foi, né? Esse aqui já foi, agora vamos para o 9. 9 eu divido por quanto? Divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 7 não divide por 3, baixa. Vem para cá. 3 divide por 3 dá 1. 7 não divide por 3, baixa. 1, 1 e 7. Agora eu divido por quanto? Por 7, né? 7 também é primo. 7 dividido por 7 dá 1. Então, terminei. Multiplique isso aqui, ó. Imagina o tamanho da tabela que vocês vão ter que fazer para encontrar os 630, né? Por isso que não vale a pena fazer a tabela. Então, multiplicando isso aqui dá 630. 2, 4, 8 e 20. Então, ó, divide por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. 20 por 2 dá 10. Terminei esse. Vem para cá. 2 divide por 2. Então, 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Vem para cá. Esse 2 aqui divide por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. 5 não divide por 2, baixa. E vai ficar 1, 1, 1 e 5. Agora só falta esse 5. 5 divide por 5 dá 1. Multiplicando isso aqui dá 40. Então, MMC entre 2, 4, 8 e 20 é 40. Professor, dá para fazer com mais de 4 números aqui? Com 5, 6? Sim, tá? Eu não vou pedir com mais números. Quem sabe fazer com 3, 4, faz com qualquer quantidade de números, tá? Não vou pedir tanto assim. Mas dá para fazer. 45 e 40, ó. 45 divide por 3 dá 15. 40 não divide por 3, baixa. 15 divide por 3 dá 5. 40 não divide por 3, baixa. 5 divide por 5 dá 1. 40 também divide por 5. Ó, pessoal, vocês, se o outro número também dá para dividir pelo fator que vocês escolheram, é obrigado a dividir. Não posso aqui, por exemplo, baixar o 40 porque vai dar errado, tá? Então, cuidem isso. Aqui eu baixei o 40 e baixei o 40 porque não dá para dividir por 3. Agora, por 5, 40 dá para dividir. Então, além de dividir o 5 pelo 5, eu vou dividir o 40 pelo 5, que vai dar 8. E tem que dividir. Se dá, tem que dividir. Senão vai dar errado. Tá bom? Cuidem com isso. Agora vamos lá. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Terminou. Multiplica tudo isso aqui, dá 360. Tá? Pessoal, pratiquem isso daqui. Pratiquem. Tá? Porque senão vocês não vão conseguir aprender. Tem que pegar os exercícios e fazer mesmo. Qualquer dúvida me chame. Tá? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.